Você estava pensando que você pagava R$ 8,90, né, para ter 625 gramas de massa de brigadeiro para você trabalhar. Só que na verdade você paga esses R$ 8,90 para ter apenas 400 gramas de massa de brigadeiro para você trabalhar. Nesse vídeo você vai aprender a como calcular o custo do seu produto para você então iniciar a sua precificação. Essa é a primeira etapa para você poder partir para uma precificação eficiente, para você parar de tomar prejuízo aí vendendo um produto achando que você está ganhando dinheiro, sendo que na verdade você não está. Ou o contrário, né? Vendendo um produto caro demais por achar que o custo do seu produto está alto, quando na verdade ele nem está lá tão alto, ele está mais baixo. Existem coisas que estão dentro desse processo de cálculo de custo que talvez você não sabe, que eu vou te contar nesse vídeo aqui, são coisas que, enfim, você não aprende em qualquer lugar por aí, mas você vai precisar fazer uma coisa, assistir ele até o final com muita calma, porque se você pular uma etapa, se você não entender alguma coisa que eu vou te passar aqui, você vai se perder e depois você não vai entender, beleza? Vamos lá então, bora pro vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você está no canal Doces em Escala, eu me chamo Bácaro, sou especialista na confeitaria escalável, na confeitaria para revenda, fazendo aí brigadeiros, palha italiana, brownies e vários outros doces com alta validade para fornecimento para revenda. Eu tenho a minha fábrica aqui, hoje nossa produção é em grande escala, mas eu comecei num balcãozinho de 60 centímetros, pequenininho, da minha mamãe, e hoje estamos aí atendendo mais de 650 pontos de revenda. Aqui nesse canal eu te ensino a replicar aquilo que eu construí no decorrer desses mais de 14 anos e hoje, em especial, nós temos um assunto muito sério para tratar aqui. O custo do seu produto é a primeira coisa que você precisa saber chegar nele, né? Entender qual que é, para que você possa, então, seguir com a sua empresa, com os passo a passo da sua empresa, de uma forma saudável, né? De uma forma correta. Porque senão, o que vai acontecer? Lá na frente, você vai estar a um nível maior, porque digamos que você seja um excelente vendedor, uma excelente vendedora, você seja uma pessoa que entende de padrões estéticos, você aprendeu como fazer uma boa embalagem, uma embalagem chamativa, e você, enfim, construiu um bom produto, elevou o nível da sua empresa a um patamar histórico, grandioso, e lá na frente você veio entender que o custo do seu produto não foi calculado direito, você tomou prejuízo durante anos. Eu tenho certeza que você não vai querer que isso aconteça contigo. Então, simbora que eu vou te ensinar aqui hoje nesse vídeo a calcular o custo do seu produto, tá? Para isso, existem duas formas de você fazer isso, a forma mais difícil e a forma mais fácil. Eu vou te mostrar primeiro a forma mais difícil, que provavelmente é a forma que você vai ter acesso hoje, agora, aí, sem pagar R$1 a mais por isso, tá? E depois eu vou te mostrar uma forma muito mais fácil, mas primeiro eu quero que você entenda a forma mais difícil, para que você então possa replicar isso agora, nesse momento aí, aonde você estiver, tá bom? Para isso, eu vou abrir aqui o Excel, aqui no meu computador, só para te mostrar na prática como que você vai fazer, tá? Mas isso que eu vou passar aqui, você nem precisa abrir o Excel se você não quiser, tá? Você pode fazer isso numa folha de papel, tranquilamente, que você consegue. Como eu te falei, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complicadinho, porque você vai ter que fazer várias contas aqui, mas você vai conseguir calcular o custo do seu produto. Foi para isso que eu te chamei aqui, tá? Bom, primeiramente, para a gente exemplificar isso muito bem, vamos entender uma coisa. O seu produto é composto por pela junção de várias pequenas coisas, né? Aqui eu estou falando do plastiquinho, eu estou falando da cinta, eu estou falando da forminha, eu estou falando do granulado que cobre a massa do brigadeiro e eu estou falando da massa do brigadeiro, que é composta por várias outras coisas, como leite condensado, enfim, creme de leite, chocolate e aí por diante, né? Eu estou usando aqui como exemplo o meu brigadeiro que eu faço aqui hoje na Bácaro, que é o brigadeiro embaladinho assim dessa forma, né? Que a gente fornece ele em pontos de revenda, tá? Mas você pode aplicar este conceito para qualquer outro produto que você quiser, tá bom? Bácaro, eu faço bolos. Posso replicar esse conceito para os meus bolos? Pode. Para qualquer outro produto, você só precisa entender aqui os conceitos que eu vou te passar. Se você entender os conceitos, você consegue replicar isso para qualquer outro produto que você quiser, inclusive fora da confeitaria. Bácaro, eu vendo parafuso. Dá para você replicar. Eu fabrico parafuso. Eu tenho uma metalúrgica aqui e eu fabrico, sei lá, eu sou marceneiro. Eu trabalho com móveis.
Dá para replicar esse conceito para mim saber o custo do guarda-roupa que eu vou fazer para o meu cliente? Dá. Para você entender que são coisas básicas, são coisas simples, mas que você tem que entender o conceito, tá? Então, vamos lá, vou para o Excel aqui. Primeiramente, você tem que entender que existe a primeira etapa, o primeiro processo de construção do custo do produto. Você tem que entender quais são os insumos, ou seja, a matéria-prima, tá? Então, assim, temos os insumos. O que a gente faz com os insumos, com as matérias-primas? Nós fazemos uma segunda questão que nós vamos colocar aqui, que nós vamos usar para compor o custo do nosso produto, que é a receita. Primeiro eu entendo quais são os insumos, depois eu faço a minha... Deixa eu dar um zoom aqui para você poder enxergar melhor. Depois eu faço a minha receita e então, finalmente, eu tenho o produto pronto. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui quais são os insumos, tá, que compõem esse brigadeiro aqui. Os insumos, olha só como é interessante, os insumos que compõem a receita, para depois a gente entender como que vai ficar o produto pronto, tá? Insumos. O que a gente usa para fazer um brigadeiro? Eu vou pegar uma receita básica aqui e eu vou dividir isso dessa forma aqui, ó. Quantidade e ingrediente, ou item, né? Quantidade, primeiramente. A gente usa, então, o leite condensado, né? Vamos colocar aqui uma receita básica simples aí de 395 gramas de leite condensado, tá? Para 200 gramas de creme de leite. Isso eu estou fazendo aqui na planilha, mas você pode fazer no papel, tá? Lembrando que eu estou te ensinando aqui a forma mais básica, o conceito, para depois eu te mostrar como que é a forma mais rápida de você fazer isso. E então, depois do creme de leite, vamos colocar aí que vamos colocar 30 gramas de chocolate em pó. Muito bem. Eu vou parar por aqui, tá? Ah, Bácara, eu faço meu brigadeiro com manteiga, eu coloco manteiga junto, então você coloca aqui também a manteiga. Bácara, eu não uso chocolate em pó, eu uso cacau em pó puro. Então, você vai colocar conforme os seus ingredientes, tá bom? Isso é o que usa-se para fazer a receita, tá bom? Isso aqui a gente vai usar para fazer a receita. Muito bem. Dito isso, como que... depois que a gente fizer a receita, tá? A gente vai usar esses insumos aqui para construir a receita. Como que vai ser a receita, então? A receita vai ser a massa do brigadeiro. Então, a gente vai ter 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 30 gramas de chocolate em pó para fazer uma massa de brigadeiro. Essa é a receita. E então, finalmente, nós vamos para o produto pronto. O que é o produto pronto, Bácaro? O que compõe o produto pronto? A massa do brigadeiro. Ó, tá aqui, ó. A massa do brigadeiro. Depois da massa do brigadeiro, o que vai aqui? O granulado ou o confeito. O que mais que vai aqui? Depois do confeito, qual é a próxima camada? A embalagem, será? Não, a forminha. Forminha. E depois da forminha? Aí sim, vem o plástico, que seria a embalagem. E então, finalmente, o rótulo, que é essa cinta de papel. Poderia ser um adesivo, enfim, uma etiqueta, tá? É isso. Então, massa do brigadeiro, o confeito, a forminha, a embalagem e o rótulo. Beleza, excelente. Deixa eu mudar aqui. Então, só para você entender, eu vou explicar de novo, tá? Nós temos os insumos, que são os ingredientes, a matéria-prima do produto. Esses insumos vai fazer a receita e a receita, depois de pronta, vai compor o produto pronto, que é o final do processo, tá? Entendido até aqui? Não ficou... desse jeito que eu estou explicando para você, eu estou explicando de uma forma mais básica possível para que você consiga pegar esses conceitos e replicar em qualquer outra coisa que você queira. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você fosse fazer um bolo, né? Um bolo recheado.
Quais são os insumos que vai... Eu não vou escrever, só vou te falar para você entender. Quais são os insumos que vai no bolo recheado? Os insumos é a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o bicarbonato, o fermento, os ovos, enfim, tá? Que compõem a receita. Na receita, o que teria na receita? É um bolo, vamos supor, um bolo de brigadeiro com morango, tá? Na receita, o que teria aqui? Não teria apenas um item, teriam 2 itens, ou talvez até 3, que seria a massa do bolo, o recheio do brigadeiro e os morangos. Fazem parte da receita em si, da receita. E no produto pronto final, aí nós colocaríamos o chantilly, ou o buttercream, ou a pasta americana, enfim, né, o bolo a cobertura do seu bolo, as decorações desse bolo, o que mais que vai de decoração? Ah, Bácaro, eu vou colocar ali uns brigadeirinhos em cima do bolo. Você tem que calcular o custo desses brigadeiros, né, que vai em cima do seu bolo. Né? Ah, Bácaro, eu coloco ganache, eu derreto aqui uma ganache, faço uma ganache num ponto um pouquinho mais molinha e coloco ali para fazer aquele efeito de drip, né? de escorrido. Você precisa entender que isso vai no produto pronto. Ah, Bácaro, eu coloco meu bolo em cima de um pratinho de isopor ou em cima de uma tábua, de um cake board, né? Aquelas tábuas de MDF. Enfim, vai no produto pronto, o suporte. O que mais? Ah, eu entrego ele para o cliente numa caixa. Vai a caixa também, tudo no produto pronto. E aí sim você estaria pronto para fazer a precificação indo lá de trás, tá? Agora, vamos lá então. Eu vou me ater aqui ao brigadeiro, tá? Bom, já escrevi tudo aqui, tintim por tintim, bonitinho. Agora eu preciso colocar os preços aqui, né? Então eu vou pegar preços aí, enfim, da minha cabeça aqui, tá? Preços aleatórios, que não correspondem à realidade, mas para você entender. Vamos supor aí quanto custa uma caixinha de leite condensado. Tá? Quanto custa uma caixinha de leite condensado? Ah, Bácaro, está custando R$ 5,50. Não, Bácaro, aqui é R$ 7, é R$ 8, é R$ 10. Tudo bem, é só para você entender como que você vai fazer. Aí você vai colocar aqui o preço do seu produto, do seu leite condensado, do seu insumo, tá? E o creme de leite? Ah, o creme de leite está custando R$ 2,50. Né? Uma suposição. E o chocolate em pó? Aqui nós temos um problema, porque eu coloquei aqui 30 gramas, mas você não compra 30 gramas de chocolate em pó. Então você precisaria converter o chocolate em pó, o preço, porque você compra ele de quilo, certo? Então, vamos fazer uma conta rápida aqui para você entender, né? O chocolate em pó, você compra ele de quilo. E quanto que você paga no quilo? Para sempre que você quiser converter isso, você vai precisar entender, ó, para converter. Vou até escrever aqui, ó, para converter, tá? Primeira coisa, encontrar o preço do grama, certo? Então, vamos encontrar aqui o preço do grama do chocolate em pó. Então, vamos fazer a partir do seguinte suposto, tá? Eu estou comprando 1 quilo por R$30, tá? 1 quilo, R$30. Como que a gente encontra o preço do grama? Como encontrar, então, o preço do grama, né? 2. Para encontrar o preço do grama, dividir o preço do produto pelo peso do mesmo. Ficou bem legal assim de entender, né? Deixa eu colocar aqui em outra linha. Muito bem. Então aqui não tem segredo. Eu estou te dando a fórmula aqui, tá? Para encontrar o preço do grama, dividir o preço do produto pelo peso do mesmo. O preço do produto é esse e o peso é esse. Você quer encontrar o preço do grama, então você considera aqui em gramas. Então já não é mais 1 quilo, são 1.000 gramas. Certo? Sempre utilizando as mesmas unidades de medida. Se você está usando o quilo aqui, então você usa o quilo lá. Se você quer encontrar o preço do grama, então você trabalha sempre com gramas, tá? Como que a gente faz isso? Então, é simples, né? Posso até fazer uma formulazinha aqui, mas você pode fazer na sua calculadora. Dividir, então, o preço do produto, que é 30, dividido pelo peso do mesmo, que é 1.000. Este é o preço do grama do seu chocolate em pó. Então, aqui é igual a 0,03, no caso, né, dá 3 centavos, né? 3 centavos o grama, tá?
3 centavos o grama do chocolate em pó. Então, o que eu vou colocar aqui, nesse número aqui, nesse lugarzinho aqui, ó? Eu vou multiplicar, aí que eu vou, né, convertir, é isso, tá? Bate um print aí, tá bom? Da tela. Ó, bate um print aí disso aqui para você salvar depois aí, para você nunca mais esquecer como que você converte o preço do seu produto para o preço por grama que você está pagando nele. Muito bem, feito isso, 3 centavos é o preço do grama. Eu quero saber o preço de 30 gramas, que é o peso, a quantidade que vai na minha receita. Então, é muito simples, é igual a 30 gramas vezes 0,03. Ou seja, o peso que eu tenho no meu produto, né, que vai na minha receita, certo? Vezes o preço do grama que eu acabei de descobrir agora. Você dá um Enter e aí deu 90 centavos, tá? 90 centavos, então. Então, pronto. Já fiz o custo dos meus insumos. Então, muito bem. O leite condensado, uma caixinha me custa R$ 5,50. O creme de leite, uma caixinha me custa R$ 2,50. E o chocolate em pó, as 30 gramas que eu uso, os 30 gramas que eu uso, custaram 90 centavos. Perfeito. Agora eu vou entender o custo da minha massa do brigadeiro. Ué, Bácaro, então não era simplesmente eu somar tudo isso aqui? Porque a minha massa do brigadeiro nada mais, nada menos do que isso aqui, certo? 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 30 gramas de chocolate em pó. Não seria simplesmente eu somar tudo isso e... a soma está aqui, né? Ó, 8,90. 8,90? Então não era só colocar 8,90 aqui? Não, tá? Definitivamente não. Por que não, Bácaro? Como assim? O que falta aí na minha massa? Eu não coloco forminha na minha massa. Eu não coloco embalagem na minha massa. A minha massa é só isso mesmo. A minha massa é isso aqui. Por que não é esse preço? Aí que vem o pulo do gato que ninguém te ensina, que ninguém te mostra. Inclusive, já aproveita aqui agora esse momento que você vai aprender uma coisa que nunca ninguém te ensinou, pelo menos não de graça. E já deixa o seu like aí pra mim, aperta no coraçãozinho aí, aperta no joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita. E não esquece de ativar o sininho para que toda vez que eu subir um conteúdo novo aqui, você seja notificado, seja notificada, tá bom? Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho, já deixou o seu like, então eu vou te mostrar o porquê que não é apenas você somar esses valores aqui e colocar aqui. Porque num processo de cocção, tá? Quando você coloca os seus produtos dentro de uma panela, liga o fogo e mexe, existe um efeito químico chamado evaporação. Ou seja, você está... Deixa eu fazer um desenho aqui para você, que eu sei que vocês adoram esses desenhos malucos que eu faço aqui. Então tá aqui, ó. Vamos supor que você tem lá na sua panela, tá? Eu vou pegar aqui uma panela de exemplo para te mostrar. Olha só, a minha panela, que massa. Ó. Certo? Muito bem. Dentro dessa panela, presta atenção aqui agora, você coloca lá esta quantidade aqui de produto, tá? Tá dando para ver aí, né? Muito bem. Quando você coloca essa panela no fogo e você deixa lá 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, você nota que sai uma fumacinha branca dessa panela? Essa fumaça branca nada mais é do que o vapor. O seu produto está sendo evaporado, está subindo pelos ares e ele está saindo de algum lugar, né? Nada se cria nesse mundo, tudo se transforma, a matéria se transforma. Então, o leite condensado, o creme de leite, os líquidos que fazem parte daquela receita ali, eles estão evaporando. Logo, quando você coloca 1 quilo de produto dentro de uma panela, liga o fogo e deixa ela 20, 30 minutos, evaporando, borbulhando, dando ponto, quando você tirar aquele conteúdo da sua panela, não vai mais ter 1 quilo ali dentro. Ó, olha no desenho, o conteúdo faz isso aqui, ó. Ele evapora, ele sai pelos ares e perde-se uma certa quantidade de produto nesse momento, porque o vapor saiu, evaporou e saiu da panela. Com isso, você tem uma certa perda. Agora, deixa eu te ensinar a calcular essa perda, porque isso tem que ser obrigatoriamente calculado. Se você não souber como calcular isso, você vai tomar prejuízo. Você acha que está pagando R$1 no seu brigadeiro e você, na verdade, está pagando R$1,30, R$1,40. E aí você coloca isso dentro de um ano, você perdeu dinheiro à beça. Então, vamos lá, vou te ensinar a calcular a evaporação aqui agora, tá? Olha, gente, essa aula merece o seu joinha. Se você não deu ainda, dê agora. Vamos lá. Evaporação, tá? Ó, para
calcular a evaporação. Seguinte, primeiramente, quanto de massa entrou? Depois, quanto saiu? Aí você vai fazer a seguinte fórmula. Valor que saiu dividido pelo valor que entrou vezes 100. Uau! Rápido assim, Bácaro? Fácil assim? Sim, vou te mostrar. Vamos supor que você colocou lá essa quantidade aqui, ó. Tá? Deu 625 gramas, você colocou de ingredientes crus na panela. 625 gramas. Quanto que saiu disso daí? Ah, Bácaro, de 625 saiu... aí você pesa, né? Você pega lá sua balancinha, coloca uma travessa, seu recipiente que você vai despejar a massa lá dentro, coloca lá em cima da balança, tira a tara, vai zerar. Aí sim, você pega a sua massa já pronta e despeja na panela, no recipiente, raspa bem ali, raspa o máximo que você conseguir para você fazer a conta certa, tá? Do quanto que vai sair de massa, né, dali. E aí você vê quanto que saiu, você vai se surpreender, não vão sair 625 gramas dali nunca. Se entrou 625, não vão sair 625. Vai sair 400, 450, 500, talvez menos, talvez mais, depende da sua receita. Como assim depende da minha receita, Bácara? E é assunto para outro vídeo, mas existem diversas formas de se espessar um brigadeiro, a não ser cozinhando ele. Né? Você pode fazer um brigadeiro cozinhando, sim, obviamente, mas colocando ali dentro dessa massa alguns agentes que ajudam a espessar o seu brigadeiro mais rápido. Né? Tem gente que faz brigadeiro com farinha de trigo. Deus o livre, não faça isso. Quer dizer, pelo menos não se você prezar o minimamente pela sua qualidade. Mas eu particularmente não gosto. Vocês gostam? Você já fez brigadeiro com farinha? Brigadeiro com farinha de trigo? Se você já fez, comenta aqui embaixo para eu entender se você gostou ou não. Pode ser que você saiba, né, uma receita aí que dê certo. Eu, particularmente, todas as que eu já tentei, não deu certo. Eu encontro ingredientes muito melhores para se espessar um brigadeiro do que a farinha de trigo, tá? Existem aditivos, inclusive, que são espessantes, né? Nós usamos aqui não somente os aditivos para fazer o produto durar mais tempo, né? Para fazer ele não cristalizar, para ajudar ele a se manter macio por mais tempo e principalmente livre de bolores, né? O meu brigadeiro aqui, esse brigadeiro que você está vendo aqui, ele dura mais de 75 dias e você abre ele lá no último dia de validade, ele está ainda impecável, macio, gostoso, mesmo gosto, mesmo sabor, né? O mesmo aroma, a mesma aparência e a mesma textura e principalmente, né, livre de bolores e tudo mais. Mas vamos lá, não é sobre isso que eu quero falar aqui agora. Eu quero falar sobre a precificação, sobre o custo do produto, né? Então, quanto saiu de massa desse 625? Você pesa lá, Bácaro, saiu 400 gramas. Ótimo. Então, você faz a fórmula aqui. Valor que saiu dividido pelo valor que entrou, tá? Vezes 100. Então, vamos lá, ó. Saiu 400 dividido por 625 vezes 100. Quanto que dá, então? 64. 64 o quê, Bácaro? 64% é o que restou de massa ali para você. Então, de uma quantia X que você tinha ali de ingredientes crus, só restaram 64% daquilo ali. E o resto? O resto evaporou. Isso é um custo. Então, presta atenção. Agora, você vai seguir a fórmula. Ó, isso daqui, ó, 64, é o que restou. Peraí. É igual restou. 64%, né? Aí você pode colocar lá sempre o valor ali por cento. 64% é o que restou. 64%. Pronto. 64% é o que restou. Tá, então, quanto que evaporou, Bácaro? Aí a fórmula... Quanto que evaporou, então? Porque é isso que a gente quer saber. O quanto que evaporou, para calcular a evaporação. Quanto que evaporou, então? Faz a outra fórmula aí. Fórmula. O que restou menos 100. Ou 100 menos o que restou, né? Ficaria mais coerente. 100 menos o que restou. 100 menos do que restou. Certo? Quanto que dá, então? É igual a 100 menos 64, que dá 36. Esse número é a chave. Essa é a evaporação desse brigadeiro que entra 625 gramas e sai 400. Evaporou 36%. Tá bom?
Essa evaporação conta como um custo também do seu produto. E aí você pode colocar aqui, inclusive, ó, você tem o custo aqui, né? O custo sem a evaporação até então estava em R$ 8,90, tá? Igual a R$ 8,90. Ótimo. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo para você entender. Com a evaporação, então, ó, menos 36% de evaporação, tá? Então, você vai fazer o seguinte, R$ 8,90, aí vem a fórmula de novo, né? O preço total dos ingredientes crus menos a porcentagem de evaporação. Então, essas fórmulas que eu estou digitando aqui, você vai tirando um print aí, vai salvando aí na sua pastinha, tá bom? Ou vai anotando em algum lugar, para você não esquecer depois. Ó, então aqui, é igual, né? Aqui seria igual a 36% de evaporação, tá? Bom, bacana. Então, beleza, eu entendi que a evaporação, né, se calcula dessa forma aqui, né? Já entendi que a minha massa tem uma evaporação de 36%. Inclusive, esse número está alto, tá? A nossa evaporação aqui é de cerca de 13% a 18%, tá? Se você tem uma evaporação muito alta como essa, reveja os ingredientes da sua receita e tudo mais. Mas, enfim, não vou me ater a isso. Vamos lá. 36% é a quantidade que evapora do seu brigadeiro, do seu produto. Então, o que você vai fazer? Você entende que R$ 8,90 é o que você paga por 625 gramas de produtos, né? 625 gramas de massa, tá? R$ 8,90 é o que você paga por 625 gramas de massa crua. Só que essas 625 gramas de massa crua evaporam 36% delas. Então, você tem que retirar esses 36% dos 625 para ver o peso real que vai te sobrar. Então, você pega a calculadora aí, se você quiser, inclusive, até fazer junto comigo. Aí você faz aí, né? 625, que é o peso da sua massa crua, menos 36%, que deu um total de 400 gramas. Então, você paga, tá? R$ 8,90 para ter pronta na sua mão não 625 gramas de massa, mas 400 gramas de massa. E você entende como com isso o seu custo aumenta demasiadamente? Você estava pensando que você pagava R$ 8,90, né, para ter 625 gramas de massa de brigadeiro para você trabalhar. Só que, na verdade, você paga esses R$ 8,90 para ter apenas 400 gramas de massa de brigadeiro para você trabalhar. E você aí vendendo o seu brigadeiro barato, pensando que é isso que você está pagando nele, enquanto, na verdade, não é. Agora que você entendeu isso, a gente vai simplificar tudo isso, resumir tudo isso, para a gente poder seguir para outra etapa, tá? Na verdade, eu já vou simplificar isso já na outra etapa, tá? Aqui eu entendo o que, então? Logo, entendo que pago R$ 8,90 para ter 400 gramas de massa. E aqui nós estamos nos atendo apenas ao custo direto do produto. Isso chama-se custo variável, tá? Eu não estou calculando aqui detergente, nem energia, nem a hora do meu colaborador, nem a hora da máquina, nada disso. Isso daqui a gente não calcula nesse momento, tá? A gente calcula agora, nessa etapa da precificação, apenas os custos diretos, que são os custos que nós temos a cada momento em que sai um brigadeiro do meu estoque e vai para o cliente. É isso que eu quero entender, o quanto que sai do meu bolso cada vez que um brigadeiro sai do meu estoque e entra na loja do cliente, ou enfim, que o cliente compra ele e leva ele embora, tá? Bom, então aqui, qual que é o custo da minha massa do brigadeiro? Eu já entendi que 400 gramas de massa me custam R$ 8,90. Só que eu não vou colocar isso por 400 gramas. Eu quero colocar por grama. Para a gente entender. Eu quero fazer um brigadeiro, Bácaro, de 40 gramas. Quanto que eu vou usar então de massa? Aí você vai ficar fazendo a conversão toda hora? Não precisa. Já faz a conversão logo e já coloca aqui o custo, por grama. Tá? Custo por grama. Então, qual que é o custo por grama da minha massa do brigadeiro? Já te ensinei a fazer essa conta de conversão, para converter, encontrar o preço do grama e para encontrar o preço do grama, dividir o preço do produto pelo peso do mesmo.
é a mesma lógica aqui, tá? Eu vou dividir o preço do produto, que é esse, R$ 8,90, pelo peso dele, que é esse daqui, 400 gramas. Vamos fazer isso? Faz aí junto comigo, ó. 8,90 dividido por 400. O meu aqui deu 0,02225. O seu também vai dar a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui com bastante casas decimais, tá? Porque isso influencia. Aqui a gente está falando de 1 grama. Então, não basta que você coloque 0,02. Com 2 casinhas decimais aqui só. Porque essas outras casinhas decimais, para um brigadeiro não faz tanta diferença. Mas para 120 mil, fazem. E logo logo você vai estar produzindo isso aí por ano, tá bom? Ó, recebe aí. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui pelo menos 4 casas decimais, tá? Então eu vou colocar 0,0222. 0,222. Pronto. Esse é o meu custo por grama da minha massa do brigadeiro. Estamos evoluindo, estamos avançando. Já entendemos os custos dos insumos, já entendemos que a massa evapora, já entendemos que nós temos que calcular essa evaporação e como calcular. E agora, enfim, nós chegamos no custo real da minha receita já pronta. Minha massa de brigadeiro prontinha me custa 0,0222 por grama. Ótimo. Agora sim a gente está pronto para calcular o produto pronto, tá? Vamos lá então. Quanto que vai? Então vou colocar aqui, né? Quantidade, preço e preço final. Quanto que vai então? Massa de brigadeiro, né? Eu vou calcular aqui um produto pronto. Vamos considerar o seguinte, tá? Vou considerar o seguinte, produto pronto. Brigadeiro de 40 gramas totais. Legal? Brigadeiro de 40 gramas totais. Logo, para a massa do meu brigadeiro, quanto que vai de massa de brigadeiro em um brigadeiro que tem 40 gramas totais? Eu não sei te dizer de cabeça. Para isso eu precisaria testar. Como que você testa isso? Pesando, né? Você vai lá na balança, enrola o seu brigadeiro sozinho, coloca ele lá na balança e vê. Opa, deu 38 gramas. Aí você passa ele no confeito e pesa de novo. Opa, agora foi para 42. Então significa que tem 4 gramas de confeito. Vamos diminuir um pouquinho o peso da massa no próximo, para que com o confeito ele já fique com 40 gramas totais. Então aí você enrola lá um outro brigadeiro de 36 gramas e pesa ele, né? Enrola ele, pesa ele 36 gramas, ótimo. Enrola ele no confeito, passa no confeito. Opa, deu 40 gramas totais. Ótimo, é isso então. Você sabe que você tem 36 gramas de massa e 4 de confeito. Perfeito. E a forminha? Quantas forminhas que vai em um produto pronto, em um brigadeiro? Vai 100 forminhas? Ah, bacana, mas eu compro as forminhas com 100. Não, mas no seu brigadeiro, quantas que vão? Ah, vai uma só. Opa, então coloca uma só. Quantas embalagens dessa que vai? Você coloca no saquinho, né? Você embola no saquinho unitário. Quantos saquinhos que vão em um brigadeiro? Um saquinho. E o rótulo? Quantos adesivos que você coloca no seu brigadeiro? São 3 adesivos? São 100? Ah, mas eu compro adesivo no milheiro. Quantos que vai em um brigadeiro só? Vai um só, bacana. Então você coloca um só. Já já a gente vai converter isso para entender quanto que custa, né, cada um. Aí o que acontece? Você entendeu então que é isso aqui que vai no seu produto pronto, tá? Vamos colocar os preços agora, né? Ó, quanto custa então? Nós estamos falando de custo aqui, tá? Quanto custa os 36 gramas de massa de brigadeiro? Você vai fazer na calculadora. 36 gramas vezes o custo do grama da sua massa. Então, eu posso fazer isso aqui no Excel, é igual 36 vezes 0,0222, que dá 79 centavos. Bacana, né? 79 centavos. Muito bem. E o confeito, bacana, como é que eu faço? Você vai precisar converter, assim como nós fizemos aqui. Então, vamos tirar como base aí um confeito que você já aprendeu a fazer a conversão, já te ensinei. Como que você converte isso? Vamos supor que você paga aí R$18 em 1 kg de granulado. Então, você vai fazer igual a 18 dividido por 1.000, que é 1 kg. Deu um Enter. Está aqui o custo do grama do seu granulado. Se você fizer na calculadora, usando essa mesma fórmula, que eu já te ensinei como que faz aqui, vai dar no mesmo. Então, aqui vai ser 0,018. Muito bem. E a forminha, bacana? Como é que eu calculo isso aqui?
Vamos lá. Você compra as forminhas de 100 em 100, não é? Pacotinho com 100 forminhas. Custa quanto para você aí? Custa R$3. Você vai fazer a conversão novamente, sempre para o mínimo possível, a unidade, o grama, tá? o ml, né? Você usa o leite aí, né? O leite a gente gosta de fazer pesado e não por volume, por ml, mas enfim, sempre pela menor unidade de medida possível, tá? Então vamos lá, forminha. Eu compro 100 forminhas e eu pago R$3. Então você vai fazer sempre aqui, ó, para encontrar o preço do grama ou da unidade, enfim, dividir o preço do produto, então é igual a 3 dividido pelo peso. Nesse caso não é por peso, é por unidades. Vem 100 unidades, eu quero saber quanto custa uma. Então eu vou dividir por 100, que vai dar a mesma coisa aqui. Logo, eu entendo que cada uma forminha me custa 0,03 unidades, ou 3 real, né? 0,03 real, ou reais, real, né? Porque é menos de 1. Agora eu fiquei confuso, real ou reais? Quando se fala menos de 1, acho que é real. É 3 centavos, tá? Para simplificar. 3 centavos. E a embalagem, a mesma coisa. Você compra aquele pacotinho com 500 unidades de saquinho plástico e você paga R$20. É igual a R$20 dividido por 500 unidades de saquinho, dá 4 centavos por saquinho. 0,04. Tá vendo como não é difícil? É meio demorado, mas é isso. Você precisa fazer isso uma vez para você entender o seu custo. Depois você já tem esses números anotados, você vai só mudando os preços dos insumos. Já eu vou te mostrar na minha planilha aqui como que a gente faz isso aqui muito rápido, tá? E o rótulo, a mesma coisa. Bácaro, eu pago lá o milheiro do adesivo. Eu não faço a cinta igual a sua, não. Eu faço um adesivo. Bácaro, eu nem faço adesivo. Eu vendo os meus brigadeiros abertos. Então você não vai calcular o rótulo porque você não tem. Né? Mas eu pago o milheiro do adesivo, eu pago R$100 no milheiro do adesivo. Igual a R$100, que é o preço dividido pela quantidade, né? 1.000 unidades de adesivo. Dá 1 centavo por adesivo. 1 não, né? Dá 10. 0,1 é 10 centavos, tá? Então, 0,1 que é 10 centavos. Se eu colocar isso tudo aqui como real, ó, vai ficar mais fácil, tá? Ele comeu aqui as casas decimais, mas é só pela visualização, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, para ele aumentar as casas decimais, ó, ele está contabilizando as casas decimais que eu anotei ali, tá bom? Beleza. Muito bem, então, finalizamos essa parte do produto pronto. E aí sim, basta que a gente venha somar isso tudo aqui e nós teremos o total, então, do produto, tá? O total do produto pronto cadastrado. Eu posso somar isso numa calculadora ou ainda selecionando aqui, deu um total de 98 centavos. Joia? Não é difícil. Você está vendo que não é difícil, né? Tem mais algumas coisas que você poderia considerar aqui no produto pronto, como por exemplo a sua taxa de trocas. Se você trabalha já com a revenda, você provavelmente tem esse custo embutido no seu produto, né? A sua taxa de trocas. E eu gosto de embutir aqui na precificação para que o cliente já pague a troca, o prejuízo que eu tenho com trocas, o próprio cliente já paga sem nem saber. Então, eu não ligo de fazer troca para o cliente, porque eu já estou cobrando dele previamente, tá? Eu não vou me ater muito a isso, senão vai demorar muito. O que eu queria te passar era isso aqui. Agora, eu quero fazer isso com você na minha planilha, tá? Eu vou copiar esses dados aqui, usar, né, essa mesma base de dados e vou passar para a minha planilha para você ver o quanto que isso te economizaria tempo. E já eu vou te dizer como que você faz para ter acesso a essa minha planilha que eu construí aqui, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou abrir ela aqui. A planilha é esta. Então, para a gente fazer tudo isso, basta que eu preenchesse aqui na coluna de insumos. A mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. O tempo para fazer isso pela primeira vez vai ser quase igual. Um pouco diferente, que eu não vou precisar ficar fazendo as contas de conversão. Quando eu construí essa planilha aqui, junto com o Lucas e a Cris, meus amigos, o objetivo foi que você nunca mais precisasse usar uma calculadora na sua vida para fazer esse processo que eu estou fazendo aqui hoje com você, tá? Vou te mostrar na prática como que funciona. Então, eu tenho aqui, ó, o leite condensado. Então, matéria-prima 1, leite condensado. Unidade de medida, gramas. Quantidade, 395. Valor total, 5,50. Fator de perda é quando a gente tem alguma perda, por exemplo, assim, o morango. Você nunca usa todos os morangos, né? Sempre ali 10 a 15% dos morangos vêm meio machucadinhos, meio estragadinhos. Você colocaria aqui, nesse caso, nesses ingredientes que nós temos, eu não perco nada. Então, tudo é zero, tá? Leite condensado, creme de leite
Mesma coisa, gramas, 200 gramas que vem na embalagem, eu coloquei 2,50, fator de perda 0. Chocolate em pó, olha aqui como eu não preciso fazer a conta, quer ver? Ó? Chocolate em pó, gramas, quantidade é 1 kg que vem na embalagem, certo? E eu pago R$30. Por enquanto eu vou colocar o preço da embalagem, o preço e o peso da embalagem, tá? Vou colocar já também o restante ali, ó, o confeito, tá? Que é também 1 kg e eu calculei quanto? R$18? R$18. R$18. E a forminha, gramas. Forminhas não, a forminha é por unidades, né? Ó, unidade, vem 100 unidades e eu pago R$3. Fator de perda 0. E a embalagem, vou colocar aqui plástico. Unidade também, vem 500 unidades e eu pago... Quanto que foi mesmo? R$20 que eu falei, né? R$20. E o rótulo, adesivo ou cinta, né? A unidade também, eu falei que eu pagaria R$100 pelo milheiro, né? Então, R$100 por 1000 unidades. Muito bem, é só isso. Aqui eu vou preencher só isso. Tá? Aqui é uma calculadora de perda de massas para a gente poder fazer a conta da evaporação da massa automaticamente aqui. Eu não preciso fazer conta nenhuma. Então, eu só coloco aqui ó, o quanto que entrou e aqui o quanto que saiu pronto. Ele me dá a evaporação. Tá? Nesse caso aqui, a gente tinha colocado que entrou 625 e saiu 400, né? Tá aqui a porcentagem de perda. Muito rápido, muito fácil. Tá? Aqui eu vou preencher agora a parte de... Aqui é a hora de compor a minha receita. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Ó, eu vou escrever aqui a receita que é, então, massa do brigadeiro. A perda de cocção, acabei de fazer aqui agora, né? Ó, 36%. Então, 36% ele já vai calcular para mim, lá no final, tá? Então, vamos lá. Vamos compor agora a massa do brigadeiro com os ingredientes que nós já cadastramos previamente. Você não vai estar vendo aqui, mas aparece uma janelinha para mim. Vou até colocar um print aqui para você ver. Vou salvar aqui uma foto para você ver como que aparece aqui para mim. É porque nessa gravação que eu estou fazendo, ela não aparece. Esse print eu não sei porquê, essa janelinha eu não sei porquê. Mas você vai entender como é que é. Aparece uma janelinha para mim aqui com todos os ingredientes que eu cadastrei lá atrás. Então, por exemplo, eu clico no leite condensado, ele já me dá ali a quantidade, ele já puxa o preço que eu pago, e eu só coloco a quantidade que vai aqui nessa receita. Vai 395 gramas, certo? Creme de leite, mesma coisa, ó. Creme de leite vai 200 gramas. E o chocolate em pó, que vai 30 gramas. E é isso, né? Aqui é a receita ainda, não é o produto pronto. Não me vai colocar forminha aqui, a não ser que você faça o seu brigadeiro com forminhas de papel dentro e mexe tudo isso na panela. Eu acho que não é o caso, né? Então, então você vai colocar só isso aqui, tá? Beleza, cadastrei a receita, era isso que eu queria, certo? Aqui tá vendo que ele já me dá tudo os preços automatizados, ó. R$ 8,90 é o custo da receita, com peso de 695 gramas. Peso após evaporação em gramas, ele já me dá o peso aqui, que é 400. E o preço por quilo, então eu tenho aqui um preço por quilo de 22,25, certo? Que é exatamente o preço que nós chegamos lá atrás, depois de fazer aquele monte de conta, né? Rendimento. Essa guia aqui, ele mostra apenas o rendimento para a gente fazer o cálculo aqui. Se eu quiser, por exemplo, pegar essa massa, né? E eu quero fazer ali, saber quantos brigadeiros isso me rende, né? Então eu coloco aqui o tamanho unitário do produto. A gente tinha feito a conta com 36 gramas, né? E aí eu posso falar que eu preciso de 100 unidades desse brigadeiro de 36 gramas, ó. E ele me diz quantas massas que eu vou precisar fazer para chegar nessas 100 unidades, tá? Mas isso não importa para a gente agora. Vamos para outra guia aqui, que é onde a gente cadastra agora realmente o produto pronto, tá? Ó. Então aqui eu vou escrever aqui, né, quais são as linhas de produtos que eu produzo. Eu vou colocar aqui brigadeiros, tá? Linha de produto. Acabei de colocar brigadeiros e o produto eu vou colocar aqui brigadeiro clássico, tá? Muito bem, agora é muito simples, é só eu pegar os itens que eu já cadastrei e jogar para cá só para ele fazer a composição geral. Então aqui em receita eu vou colocar a massa do brigadeiro. Quanto que vai de massa mesmo? Nós falamos, 36 gramas. Ele já me dá o custo aqui. Depois, essas 3 linhas amarelas são destinadas apenas para receitas. Agora abaixo vai os outros insumos, como a forminha, as embalagens, enfim. Então vamos colocar lá o granulado, né? O confeito. Confeito, vai 4 gramas de confeito.
Aí vai embalagem, né? A forminha, né? Ó, vai uma forminha, tá vendo? Ó, eu vou fazendo aqui, ele já vai me dando custo aqui e vai me dando custo total aqui. Vamos ver se vai chegar no mesmo custo que a gente fez manual agora há alguns segundos atrás. Forminha, né? A embalagem, vai uma embalagem e o adesivo também vai um adesivo, ó. E deu o custo aqui de 1,04. Mas ficou diferente, né? Ficou diferente do custo que nós chegamos lá, que foi, se eu não me engano, de 98 centavos. E agora a gente vai ter que descobrir o porquê, o que eu deixei passar lá atrás, porque eu tenho certeza que aqui eu não deixei passar nada. Provavelmente eu deixei passar alguma coisa lá atrás e a gente vai descobrir juntos agora. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido, né? Ó, vou pegar aqui, vamos lá. Tô comparando aqui os preços, ó, já entendi o que eu fiz aqui de errado, você nem percebeu, né? Ou você percebeu, fala a verdade, você não percebeu, você nem percebeu nada. Aqui, ó, o confeito, ó, o confeito são 4 gramas de confeito, e aqui eu calculei apenas como se fosse uma só. Então você vê que como você fazer tudo na mão, às vezes você é ser humano, gente, eu sou um ser humano igual você, sou propenso a erros também. Então aqui eu deveria ter multiplicado, esse é o preço do grama do meu confeito, só que vão 4 gramas. Então, seria isso daqui, eu vou até fazer uma formulinha aqui, é igual a isso vezes 4 gramas, que dá isso daqui. Agora sim, se eu somar isso tudo aqui, ó, deu, olha aqui, ó, 1,04. Então, você vê que a planilha, ela é excelente porque ela não deixa furo, né? Ela não deixa erro para nada. Eu cheguei aqui ao custo de 1,04. Eu quis te ensinar, essa planilha tem várias outras funções, tá? Depois você coloca nela aqui as despesas do mês, suas despesas do mês, tá? Da sua empresa, no caso, né? Ela te dá aqui uma sugestão de precificação, você coloca aqui a sua margem, né? A margem que vai para o consumidor final, no caso o markup, né? Que vai para o consumidor final ali, né? E ela te dá aqui todas as sugestões de venda para venda avulsa, para festas, cento, né? Ou para revenda, ou no delivery. Você preenche aqui as taxas do delivery, da máquina de cartão, os seus custos indiretos. Aqui é uma calculadora que nós criamos para você entender qual que é o markup, ou a margem, né? Ideal para você colocar no seu produto. Enfim, eu não vou me ater a isso com você aqui, estou te mostrando para você matar sua curiosidade. Aqui nós temos uma opção de metas, né? Que você seleciona ali o produto-chefe, o carro-chefe que você vende, o seu foco de venda, se é revenda, delivery, se é encomenda, se é vendas na rua, a sua meta de vendas no mês, ele te dá aqui depois que você selecionar tudo isso. Enfim, ele te fala aqui quanto que você vai precisar vender por dia. É uma planilha muito completa, tá? Aqui é um plano, né, para você escrever aqui tudo certinho, quantos produtos que você vai vender em média por dia, em que canal de venda, se é no delivery, se é nas vendas diretas, se é na revenda, se é nos encomendas, enfim. E aí, depois aqui tem até um bônus aqui, que é uma guia de orçamento, que você pode fazer os seus orçamentos e mandar para o seu cliente esse orçamento bonitinho, personalizado. Depois você pode colocar a sua logomarca aqui para ficar ainda mais bonitinho, preencher os nomes aqui da sua empresa, né? O seu endereço, o seu bairro, enfim, e mandar essa guia desse jeitinho que está aqui para o seu cliente, tá bom? Digamos que o leite condensado hoje aumente de R$ 5,50, ele vai para R$ 8,00. O que você vai fazer da sua vida? Você teria que refazer todas aquelas contas, tudo de novo. Porque o leite condensado de R$ 5,50 ele foi para R$ 8,00, quer dizer, mudou o preço do quilo da sua massa, logo você vai ter que calcular o preço do quilo dela crua, depois fazer a conta lá na evaporação, né? A evaporação não vai mudar, porque enfim, mas vai continuar a mesma porcentagem que você calculou anteriormente, mas de qualquer forma você vai ter que refazer a conta inteira. Dessa forma aqui não. Eu tenho o primeiro trabalhinho ali de cadastrar, de alimentar a planilha com todos os itens ali, mas a cada 15, 20 dias eu posso vir aqui e só mudar o preço do insumo que eu pago. E aí olha só a mágica, eu só mudei aqui, você viu, né? Eu vou até dar um Ctrl Z aqui para você ver, ó. Eu estou aqui no custo do produto que está em 1,04, tá? Eu só vou vir aqui nos insumos, vou mudar o preço do leite condensado para R$ 8,00, digamos que deu um aumento doido aí, subiu pra caramba, e eu volto lá no custo do produto e ele já não está mais 1,04, está 1,27. E aí eu fui lá nos insumos e aí eu consegui uma promoção do confeito, eu já não estou mais pagando R$ 18,00, e sim R$ 13,00. E aí ele já mudou também o preço automaticamente para 1,25. Ele baixa proporcional, ele refaz as contas todas automáticas, desde lá do início até o final. E se você preencher essa planilha até o final, nessas outras guias aqui, ó, despesas, precificação e tudo mais, ele altera, obviamente, o preço de venda do seu produto que está aqui, ó. Aqui nesse caso eu entendi que a margem ideal seria 3 vezes, né? O markup, né, ideal seria de 3 vezes. Então ele me deu esse preço aqui de R$ 4,41, por exemplo, para venda individual avulsa. Se eu baixo o preço do leite condensado lá para R$ 5,00 de novo,
olha só o que acontece aqui. Ele cai o preço de venda também, tá? Então, assim, é tudo automático. Você nunca mais vai precisar ficar quebrando a cabeça. Meu Deus, será que a precificação está certa? Será que eu estou ganhando dinheiro de verdade com o meu produto? E tudo mais. Para você ter acesso a essa preciosidade, a esse treinamento específico, né, exclusivo sobre a precificação e ganhar de bônus, de presente, essa planilha mágica aqui, que é quase um sistema inteiro ao seu dispor, você paga uma vez só. Você não precisa ficar pagando uma mensalidade, tá? Dá uma olhada no link que está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá o link, veja se é para você. Se você quiser, é um preço simbólico, tá? Um preço que realmente não paga os tamanhos benefícios que você vai ter usando essa planilha excepcional e entendendo de fato como que se faz a precificação do seu produto. Tá joia? Era isso que eu queria te passar então. Foi um grande prazer estarmos juntos aqui por alguns minutos nessa aula, nesse aulão intensivo de cálculo de custos. Eu espero que você tenha entendido, que isso tenha feito sentido para você. Nos vemos no próximo. Até mais.